lendário beat 'em up, queridinho da Rui Ruizada, de volta com mais música boa e porradaria, baseado numa época onde ainda permitíamos música boa e porradaria. Uma vez grande zeitgeist casual de nossa decadente humanidade, e um dos únicos lugares onde você pode suplexar um millennial de gênero fluido após brigar com uma gangue de milfs feminazes antes de chutar gordo bobo de um elevador eternamente ascendente, depois de pular da janela de um prédio alto, mas não antes de pular da janela de um prédio bem mais alto, enquanto você roleplays de Bruno Mars-like heterotop anabolizado que captura adagas voadoras arremessadas pelo Tupac-like thug que... uau, também consegue capturar adagas voadoras contra-arremessadas. I think my head is overheating right now. Tem também umas forças bastante especiais ali, compostas de não ninjas com um senso de moda impecavelmente gótico arremessando estrelas ninja. Probably on actual fire. Olá, meus queridos virgens, eu sou o Virgem e hoje nós vamos analisar Streets of Rage 4. Apertar botão é da hora, e isso não deveria depender da dificuldade. Uma das primeiras coisas que me pegou de surpresa em Streets of Rage 4 foi o quanto ele me divertiu, tanto no easy quanto no nível mais difícil. A dose numérica de inimigos, a evolução de seus comportamentos e o quanto isso exige do player é totalmente contabilizado diante das diferentes dificuldades. Mas o game não é só sobre se adaptar ao desafio apresentado, ele também é muito sobre quão bem você não dropa a peteca do combo, o quão bem você conecta seus combos ao longo da fase para que eles sejam um só combo. Esse lado de gameplay impecável funciona muito bem quando você está a fim de jogar no easy, sem se preocupar com o desafio defensivo, mas apenas com a fluidez ofensiva. Enquanto isso, no nível mais difícil, ele casa muito bem a ideia de desafiar e testar a capacidade de reconhecimento de padrões do player e te convida a ter de pensar mais rápido, decidir corretamente suas ações para que sua fluidez ofensiva funcione tão bem quanto sua habilidade de sair ileso das brigas. São dois formatos de gameplay que funcionam muito bem, e não é necessariamente apenas sobre tomar mais ou menos dano. Streets of Rage 4 foge dessa dificuldade artificial que a maioria dos games costuma implementar. Isso torna sua gameplay extremamente divertida e viciante, e também potencializa bastante o fator replay de sua fórmula praticamente sustentada por isso. Naturalmente, a diversão de sua fórmula vai bem além disso. Começando por bater em tudo que se move, sem praticar exclusão demográfica. I'm going to punish all of you equally. No amount of gender amnesia will save you. Yo, this crazy bitch be throwing acid, dog. Will you please notice me now, senpai? E praticar essa atividade enquanto se faz cosplay de uma geração de seres humanos bem melhor resolvidos e possivelmente extintos é top. Mas não tô falando da obviedade apresentada em suas primeiras camadas, e sim das partes que você tem que fazer um pouquinho de força para começar a notar, tipo sua fórmula de beat 'em up e como ela funciona. Essa parada bem estruturada, em uma base quase idêntica à de um fighter, só que mais simplista e focada em single player. Tem também os tutoriais diretamente indiretos do game, tipo aquele momento em que o inimigo tá scriptado a bater na gigante bola para você entender como aquilo pode ser usado. Ou aquele outro momento em que o jovem gangsta está estaticamente posicionado, esperando você tacar um dos 50 canos que o jogo te ofereceu logo antes de chegar aqui, para que o player intuitivamente arremesse o cano na cara do gangsta e ele caia perfeitamente na faísquinha elétrica. Esse game design simultaneamente ciente e acessível deve ser comendado, não relevado. No lado mais ofensivo do combate, você tem ataques e combos simples, que podem ser cancelados por ataques especiais. Especiais que se cancelam entre si, e frames de invencibilidade nesses próprios especiais. Com esse leque de ferramentas, o player pode emendar combos, cancelar as coisas e acertar no timing para obter invulnerabilidade prolongada. Todos elementos perfeitamente funcionais de um fighter básico.
A versatilidade completa da Blaze, cancelando Flying Kicks com mais Flying Kicks e explodindo um raio de empoderamento ao redor dela. Ficar pescando filho da puta pra bater no outro filho da puta com a jogada dupla do Jax cartoonizado e excessivamente hipertrofiado é tão bacana como usar seus jatos propulsores of Get the F*** Out. Axel e seu especial mais focado em alvos isolados, mas que quase suga a galera externa pra dentro, enquanto totalmente desliga chefes travados nele. Seu chute carregado que isola filhos da puta, e aquela versão aérea do especial dele que te salva das situações mais fudidas, enquanto serve perfeitamente bem como o anti-air do anti-air. Eu sei, é tão mind-blowing que é fucking blow-minding. Temos também a garota autoplay que voa pela tela inteira em questão de segundos. Ela serve bastante para suas primeiras rodadas, enquanto você aprende o game, ou para um test drive. Mas entre se travar num loop de ficar pisando em macho e maratonar a tela toda com sua guitarra em questão de segundos, ela realmente não é um personagem muito convidativo para se masterizar. Daí você vai lá e desbloqueia o elenco todo da série e percebe que tem bastante pixel diferente para você controlar. Replay value stonks, bro. O próprio sistema de sugar sua barra de vida em troca de ataques especiais está de volta. Ter o HP como combustível para os ataques que mais dominam como você conduzirá um combo ou como você sairá de uma situação fodida funciona muito bem. Uma das melhores e mais simples formas que encontramos até hoje de implementar uma constante administração entre risco e recompensa. E em Streets of Rage 4, este sistema sofre um ajuste. Você pode recuperar a vida gasta como combustível com ataques normais, quase como um sistema de life leech, desde que você não sofra um golpe durante o intervalo de gastar a vida e sugar-a de volta. A priori, isso pode parecer uma ferramenta de acessibilidade descuidada. Definitivamente não é o caso. Uma vez que o game se complicou, as possibilidades, principalmente do uso de ataques especiais, aumentaram e muito. Você tem bem mais controle das situações se abusar do ataque especial em seus diferentes formatos. Isso te convida a ser cada vez mais kamikaze, só para destruir tudo com muito mais eficiência, recuperar sua vida e reiniciar este processo. Mas nunca de forma muito casual. Você tem que estar minimamente disposto a melhorar sua eficiência no apertar de botão para que esse processo sequer funcione. A inteligência artificial e sua interação com as mecânicas é um dos melhores fatores do game, e é aqui que fica cada vez mais parecido com um fighter. Em momentos que você pega projéteis atiráveis, é quase como se você emulasse uma briguinha de zoning, não inteiramente 3D, mas sim 2D com acesso ao plano horizontal. O inimigo lê esse comportamento e começa a se adaptar às possibilidades de reação do player, basicamente tentando jogar à frente do tempo para garantir o desvio. Nessa mesma ideia, se você apenas tentar brincar de isca com a inteligência artificial, ela já responde. É praticamente como se vocês engajassem num joguinho de footsies. Ele vai brincar com a distância entre vocês, tanto quanto ele vai tacar a isca no player para que o mesmo pule seco num combo aéreo, por exemplo, só para tomar um anti-air na cara. Tem também o cara que vai dar parry nos teus ataques e o pseudo-sagat que bloqueia seus ataques para sempre, ambos punindo comportamentos de um spammer. E como o player, uma forma fácil de contornar isso é se render a ações menos robóticas, tipo usar a perspectiva a seu favor para executar jogadas. Exatamente igual a um fighter, aonde a solução superficial para um cara que só bloqueia também é a jogada. O mais da hora disso é que Streets of Rage 4 não para de punir o jogador robótico aí. Se você forçar muito um mire irresponsável, meio spammer ou só meio merda, você vai tomar porrada de algum wake-up attack, principalmente dos chefes. Quando você para pensar que a inteligência artificial de um simples beat-em-up tem um wake-up game em plena era de game design preguiçoso e repetido, acho que é aí que os cuidados começam a impressionar. Eles são bastante cientes da curva de aprendizagem do jogador. Não existe uma overdose de mecânicas e comportamentos tacados na cara do player. Você não tem por que se encontrar perdido demais ou apanhando demais. O game design te conduz perfeitamente até o momento que você começa a dominar o game e ele te apresenta um novo elemento. Esse processo todo é bastante rápido e cíclico, acontecendo várias vezes durante a progressão e reacontecendo durante um novo playthrough em outra dificuldade. Melhor ainda é que fica claro que a inteligência artificial funciona em conjunto, mesmo com os inimigos tendo comportamentos individuais. Encurrala, intimida, pressiona e força ele na rodinha. É basicamente assim que o comportamento em grupo aborda o player, meio que convidando ele a jogar numa ofensiva mais perfeccionista, cheia de cancels no meio do combo para bater em tudo que tá na tela ao mesmo tempo que abusa de sua mecânica de wall bounce.
Esse tipo de programação comportamental dessa inteligência artificial aumenta o dinamismo das diferentes situações, mesmo que seja tudo facilmente identificado como scriptado, tendo como sua única saída dominar o game. Mais top ainda, ou seja, even topper, é que a evolução da fórmula não é